grupo palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira o adiamento por tempo indefinido da próxima troca de reféns e detidos sob um frágil acordo de trégua com Israel. O porta-voz do braço armado do Hamas fez o anúncio em um comunicado que afirma que Israel não cumpriu com o que foi acordado. O grupo palestino também reafirmou o comprometimento com os termos do acordo, desde que Israel também os cumpra. O governo israelense classificou o anúncio como uma completa violação do acordo de trégua. Sob os termos do Tratado de Cessar-Fogo, a primeira fase inclui a liberação de 33 israelenses em troca de 1.900 detidos nas prisões israelenses, a maioria palestinos. No sábado, a quinta troca de reféns foi efetuada, com 3 israelenses liberados em troca de 183 palestinos. O comunicado do Hamas justifica a suspensão devido a atrasos no retorno de pessoas ao norte de Gaza, bombardeios e tiros de armas de fogo em várias áreas e falhas na permissão de entrada de ajuda humanitária. Também nesta segunda, a oposição israelense acusou o governo de enterrar a formação de uma comissão de investigação do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, um pedido que o executivo já tinha se recusado a atender. O ataque do movimento palestino no sul de Israel desencadeou a guerra na faixa de Gaza. ONGs e familiares dos reféns pedem a criação de uma comissão nacional de investigação do ataque. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, afirmou que é a favor de investigar os acontecimentos, mas sem dar responsabilidades à Suprema Corte, que afirma não ser confiável. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump congelou a ajuda externa dos Estados Unidos, exceto a fornecida ao Egito e a Israel. A USAID, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, também foi praticamente desmantelada. E os efeitos dessas medidas começam a aparecer. Nesta segunda-feira, o Conselho Norueguês para os Refugiados, uma das maiores organizações humanitárias da Europa, anunciou que foi forçado a suspender suas atividades em quase 20 países devido ao congelamento da ajuda de Washington. A suspensão, a primeira na história da ONG, afetará centenas de milhares de pessoas afetadas por guerras, desastres e deslocamentos. A paralisação se deve ao fim, suspensão parcial ou não reembolso do financiamento americano para as operações humanitárias globais do Conselho Norueguês. Em seu site, o Conselho Norueguês afirma ter ajudado quase 10 milhões de pessoas em cerca de 40 países ao redor do mundo até 2023. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu nesta segunda-feira sua promessa de impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. O republicano acrescentou que consideraria a imposição de tarifas adicionais sobre automóveis, produtos farmacêuticos e chips de computador. As tarifas vão afetar bastante o Canadá, principal fornecedor de aço e alumínio dos Estados Unidos. Brasil, México e Coreia do Sul também são importantes exportadores de aço para os americanos. A Federação de Aço no Reino Unido acredita que a medida vai desferir um golpe devastador para um setor que já está em declínio. A decisão também pode prejudicar diversos setores nos Estados Unidos. O aço e o alumínio são matérias-primas cruciais para a indústria americana, advertiu Maurice Obstfeld, especialista do Peterson Institute for International Economics. Um acidente desencadeou uma grande tragédia nesta segunda-feira na Guatemala. Autoridades guatemaltecas confirmaram um grande número de mortos na queda de um ônibus, que tinha quase 75 pessoas a bordo, em um barranco na entrada norte da cidade da Guatemala. Os socorristas também resgataram cerca de 10 feridos dos ferros retorcidos do veículo que caiu na ponte Belice, a principal via de acesso à capital pelo norte e nordeste do país. Várias pessoas, em estado grave, foram levadas a um hospital público próximo após o acidente que ocorreu no início da manhã. Um rio contaminado com esgoto passa sob a ponte, o que dificultou os esforços de resgate. De acordo com relatórios e imagens fornecidas pelos bombeiros, a maioria dos mortos foi removida. A imprensa local disse que o ônibus viajava de San Agustín a Casaguastlan, en El Progreso, para a cidade da Guatemala. As autoridades já investigam as causas do acidente.